Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao mais novo programa aqui na Infomoney TV, Primeiros Passos. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer tê-lo aqui comigo. Eu vou comentar com você sobre diversos assuntos que estão aí no nosso dia a dia. Eu tenho contato com milhares de investidores diariamente, onde surgem diversos assuntos bastante interessantes que vêm à tona aí quando a gente fala um pouco sobre educação financeira, investimentos, bolsa de valores, onde a gente investe o nosso dinheiro, para que o dinheiro ele é feito, por que o dinheiro é importante na vida de um ser humano. Então, diversos assuntos em como a gente vai cuidar dos nossos investimentos, por que hoje existem algumas pessoas que estão com dívidas e não conseguem sair das suas dívidas, porque existem pessoas que estão iniciando no mercado, no mundo dos seus investimentos e não sabem lidar com as coisas que aparecem no nosso dia a dia. Hoje nós temos diversos assuntos que vêm à tona, diversos assuntos em que tem excesso de informações espalhadas aí no nosso dia a dia. Então, com essa minha experiência, com esse contato com milhares de investidores ao longo do dia, eu fiz uma parceria com a Infomoney e nós estamos estreando aí o programa Primeiros Passos. É um prazer tê-lo aqui comigo para poder falar sobre esses três assuntos aí que a gente vai falar diversas coisas ao longo dessas quintas-feiras. Antes de mais nada, só para lembrá-los, esse é um programa semanal, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, na Infomoney TV. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre as minhas experiências e a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos interessantes. Bom, meu nome é Danilo Zanini, eu sou analista de investimentos no mercado financeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, o que eu passei aí ao longo desses períodos, tá certo? Eu comecei em 2010, né? Foi o meu primeiro contato com a Bolsa de Valores. Eu comecei a estudar com bastante afinco sobre o mercado financeiro, que foi um ponto em que me chamou muita atenção. O que é o dinheiro? Para que serve o dinheiro? E aí eu cheguei em São Paulo em 2010 e fui conhecer a Bolsa, que foi meu primeiro contato. E aí eu comecei a me interessar sobre economia, eu comecei a me interessar sobre o funcionamento de um país, sobre o funcionamento das empresas e como a gente pode lidar no nosso dia a dia. Então meu objetivo, quando eu cheguei em São Paulo e quando eu conheci a Bolsa de Valores, era trazer mais riqueza para minha vida. Mais riqueza para minha vida, quando eu digo riqueza, é tanto em conhecimento quanto a parte financeira e evolução como um ser humano. Então, eu comecei a estudar com muito afinco Bolsa de Valores desde 2010. Despertou meu interesse por educação financeira, saber qual que é o valor do dinheiro desde quando a gente ganha, quando a gente trabalha para poder ter um salário, entre outros fatores em que me chamam a atenção. Bom, 2010 foi o meu primeiro investimento, foi quando eu comecei a poupar os meus recursos. Eu lembro como se fosse até hoje. Eu pegava todos os trocos que sobravam, seja moeda, seja notas pequenas, eu comecei a juntar, comecei a poupar, mas eu comecei a pensar, por que eu estou poupando? Qual que é o objetivo do dinheiro na minha vida? E aí eu comecei a estabelecer alguns sonhos, tanto sonhos de curto prazo, de médio prazo, de crescimento, em que aquele ponto em que eu ia poupar um dinheiro, ele pudesse me proporcionar algum retorno futuramente. Então, em 2010 foi o meu primeiro contato com a Bolsa e justamente quando eu apliquei o meu dinheiro. Eu lembro que eu juntei ali algumas moedas, algumas notas e no resumo da ópera ali, o meu primeiro investimento foi de R$ 1.200. Eu lembro como se fosse até hoje, que na época quando eu fiz o meu primeiro investimento, eu imprimi um boleto para quando eu investi, eu imprimi o boleto, cheguei para poder pagar no caixa do banco, né? Quando eu pagava esse boleto, esse dinheiro ia ser direcionado para minha conta na corretora. E eu lembro como se fosse hoje, R$ 1.200, meu primeiro investimento na Bolsa, foi em um fundo de ações, que foi bem interessante. E aí eu comecei a almejar vários sonhos, desde sonhos de conquistas na parte de estudos e também conquistas profissionais. Bom, chegou aí de 2010 a 2014. Eu tive a oportunidade de ter algumas experiências profissionais. Uma delas que foi o mais impactante na minha vida e que começou essa minha trajetória por querer aperfeiçoar muito mais o meu conhecimento foi atuar numa multinacional de auditoria e consultoria. Eu fui auditor e consultor por 4 anos da minha vida, eu trabalhei entre uma das maiores empresas de auditoria do mundo, né? Ernst Young, eu passei por um período muito grande lá, hoje é conhecida como a EY, né? E eu me formei em ciências contábeis.
Então, eu comecei na contabilidade e começou a me despertar alguns assuntos, como que as empresas funcionavam, por que que a gente olha um balanço. Então, a parte das ciências contábeis na minha vida foi bastante interessante para eu ampliar um pouco mais sobre os meus conhecimentos, para poder investir um pouco mais em educação como um todo. E aí, quando eu falo de investimentos, eu estou falando não só de investimentos na parte para conquistar patrimônios, ou melhor, conseguir consolidar num determinado período patrimônio. Mas quando eu falo conhecimento, eu estou falando de conhecimento intelectual também. Foi justamente quando eu dei a virada de chave na minha vida, por tanto pensar em poupar dinheiro, quanto pensar em adquirir mais conhecimentos. Partiram para estudos, entre outros pontos. Bom, 2014... eu me desliguei da minha empresa, não porque eu não gostava, eu amava o que eu fazia, porém teve um bichinho que me picou e que me levou para o mercado financeiro. Desde 2010 eu estudava muito sobre bolsa de valores, eu estudava muito sobre mercado financeiro, eu queria alavancar o meu capital, eu queria colocar o meu capital para poder trabalhar para mim, e eu comecei a atuar de fato como um profissional de investimento, né? Eu entrei na XP Investimentos, hoje a XP Investimentos ela é a maior corretora independente do Brasil. Hoje, dentro do nosso grupo, nós temos diversas empresas em que nós temos contatos e relacionamentos no mundo do mercado financeiro, na parte de investimentos. Nós temos hoje no nosso portfólio do nosso grupo 3 corretoras, são as 3 maiores corretoras do Brasil. Nós temos a XP Investimentos, a Rico Corretora e a Clear Corretora, que são empresas que possuem perfis diferentes, tanto na parte de investimentos, como na parte de especuladores, de traders, entre várias atividades em que existem dentro do mercado financeiro. Bom, então eu entrei em 2014 aqui na XP, eu trabalho como analista aqui na XP, hoje eu tenho contato com diversas pessoas, o meu contato aí é online com muitos investidores, faço palestras, ministro cursos, eu participo de vários eventos em que a corretora me proporciona. Então é um prazer aí poder mostrar para vocês que desde 2010, quando eu tive meu sonho, que eu conheci o mercado financeiro, foi um sonho que realizou, tá? Hoje, no meu ponto de vista, eu sinto que para mim o meu trabalho é um hobby, eu faço o que eu amo, eu não faço o que é o trabalho sacrificante. Então para mim é o maior prazer acordar segunda-feira para poder chegar aqui na corretora e ter contato com diversos investidores. Bom, Danilo, ok, você falou de você, apresentou o objetivo do programa, então vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, o que é e para que serve, né? Hoje nós temos aí nós temos o dinheiro inserido na sociedade. Hoje você tem os seus costumes. Hoje você tem algumas necessidades que tudo na nossa vida vai envolver dinheiro. Eu não estou querendo dizer que o dinheiro vai comprar uma felicidade, mas o dinheiro ele é capaz de te proporcionar bens para você poder ter felicidades, como o dinheiro é capaz de proporcionar ambientes negativos em que vem te trazer infelicidade se você mal utilizá-lo, né? Então, hoje praticamente não tem como a gente pensar ou como ter uma vida de ser humano sem falar no dinheiro. Então, o objetivo desse programa é eu criar assuntos em que nós vamos falar de diversos pontos aqui. Então, dinheiro, o que é e para que serve, e eu vou mostrar o funcionamento do dinheiro no nosso cotidiano ou introduzi-los ao mundo do dinheiro no nosso cotidiano. Bom, antes de mais nada, queria fazer um convite para vocês, me seguirem nas redes sociais. Eu estou no Facebook, estou no YouTube, eu coloco assuntos regularmente, então para quem tem interesse de aprofundar um pouquinho mais sobre os seus conhecimentos e me seguir, prestigiar um pouco do meu trabalho, fica aí o meu convite, Danilo Zanini, fiquem à vontade para procurarem nas redes sociais e a gente vai ter muita novidade aí, muito conteúdo interessante para poder passar para você. Bom, vamos lá, dinheiro, o que é e para que serve? Antes da gente começar a pensar em dinheiro, nós temos que pensar qual que é o nosso papel na sociedade, onde nós estamos inseridos na sociedade, né? Então hoje nós vivemos num país que se chama Brasil, né? Hoje, para vocês terem ideia, o Brasil é o maior país da América Latina. A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de pessoas que habitam o nosso país. E olha o tamanho do nosso espaço geográfico dentro da América como um todo. Nós somos um país muito rico, né? Nós temos diversas riquezas a serem produzidas aqui e entregues para a população. Bom,
falando onde nós estamos inseridos, que é o Brasil, né? A gente não pode falar de um assunto que está à tona, né? Política. O que é política? Para a gente poder identificar aí, para a gente poder identificar, a gente tem aqui alguns pontos, né, para poder discutir. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é a política? A política nada mais é do que uma atuação para poder proporcionar interesses para a população. Sejam eles interesses na parte de educação, infraestrutura, saneamento básico, saúde. Então, hoje, quando nós falamos de política, nós estamos falando de pessoas em que irão trabalhar para a gente poder olhar o nosso país, que tem mais de 200 milhões de pessoas, e que terão as pessoas em que vão ditar as regras. Então hoje, se a gente for levar em consideração o nosso cenário, para que serve a política? A política nada mais é do que um ambiente em que foi criado por pessoas para criar uma constituição, para você seguir aí um ponto como pessoa, o que pode, o que não pode, se você infringir determinadas regras, qual é o custo por trás disso. Se você cometer uma penalidade, você vai pagar por aquela penalidade, seja atrapalhando a vida de outras pessoas ou passando por pontos em que você tende a se beneficiar ilegalmente. Enfim, a política nada mais é do que uma ciência que foi criada para poder lhe proporcionar regras e poder proporcionar um ambiente para poder viver. O mínimo que um país poderá ter, ou melhor, aquilo que a gente deveria ter como ser humano. Então, basicamente, essa é a política. Eu vou mostrar nessa imagem que ilustra um pouco mais para vocês como fica mais claro. Então, política, ela nada mais é, tá? Ela nada mais é do que hoje a gente tem o principal ícone do nosso país, da política. Nós temos o presidente da República. E para a gente poder definir regras, para a gente poder definir aí os interesses do governo em determinados setores, sejam eles em setores de saneamento, sejam eles de setores de educação, entre outros, nós precisamos de auxílio para esse presidente da República. Então hoje, o presidente da República é o principal ícone em que vai colocar as pessoas certas e que vai selecionar selecionar as regras para o mercado que ele tende a funcionar. Então nós estamos falando, quando a gente tem um presidente da República, nós temos os senadores, nós temos prefeitos em cidades, porque assim, hoje o presidente de uma república, ele toma conta do macro, ele não vai naquela cidade específica para poder determinar como que aquela cidade vai funcionar. Então ele precisa de pessoas para que ajudem ele a administrar aí, esse país com mais de 200 milhões de habitantes. E também tem outros pontos em que a gente vai falar aí para poder fazer acordos comerciais internacionais. Bom, então nós temos diversas pessoas da parte pública em que são importantes no funcionamento do nosso dia a dia, como secretários de Estado, prefeitos, ministros, a gente tem senadores, nós temos deputados federais, estaduais, enfim, nós temos diversas pessoas em que são peças chaves do nosso dia a dia. E nós também temos um ícone ali também que faz muita diferença no nosso dia a dia, que é o empresário. O que é o empresário? O empresário são aquelas pessoas que trabalham para poder aí entregar um determinado produto. Então, eles criam mecanismos, tá? Eles criam mecanismos para você vender ou distribuir, tá? Você cria produtos para vender ou para distribuir bens e serviços. Quando nós falamos em empresas, nós falamos aqui no começo dessa apresentação que o país é um país gigantesco. Como que eu vou administrar um país desse? Se a gente fala em educação, falamos em segurança, falamos do saneamento básico, falamos de infraestrutura, falamos de coisas básicas para um ser humano viver, comida, transporte. Quando a gente fala de todos esses cenários, nós precisamos das empresas para criarem produtos ou serviços para serem entregues para que o ciclo econômico continue girando, tá certo? Então hoje, um mundo sem empresários, um mundo sem empresas não é viável. Hoje todos os países trabalham com pessoas que criam produtos ou serviços para passarem adiante, tá certo? Então, esse basicamente é o papel da empresa. Então vamos lá, falamos em dois pontos aqui. Política, que é para você
para você ter uma administração de um país, de uma nação, para buscar alguns interesses em que ele vai ditar as suas regras, lembrando que a política ela vai definir as regras previdenciárias, as regras fiscais, ela vai definir qual é o funcionamento básico e como o ser humano ele tende a viver naquele habitat que ele está seguindo. Quais são as regras daquele espaço? Qual que é a regra daquele jogo? O jogo de um determinado país. Então a gente tem a política, temos as empresas em que vão fazer determinadas coisas acontecerem para poder entregar algo a outras pessoas ou para o governo como um todo, enfim. Quando a gente fala de empresa, a gente pode ter empresários tanto do setor privado quanto do setor público, naquelas pessoas em que criam empresas para poderem aí ter um certo benefício, para poderem crescer, para poderem proporcionar algo para uma população. Então, 2 pontos principais. O terceiro ponto em que vem, que a gente começa a falar, um detalhe antes da gente entrar no terceiro ponto. Empresas como um todo. Olha a variedade de empresas em que existem, tá? A variedade. Isso daqui é uma delas. Quais são suas necessidades hoje? Saúde, eu preciso de remédio, são empresas que estão por trás. Eu quero fazer uma viagem com a minha família, eu quero ter um lazer com a minha família. Existem empresas em que vão te proporcionar determinadas, poder proporcionar determinados produtos ou serviços que venham atender a sua expectativa. Alimentos, bebidas, hotéis, eu tenho construção civil, tecidos, enfim, eu tenho diversas empresas aí do ramo. E o terceiro ponto, em que nós falamos de tudo isso, nós estamos falando de pessoas, tá? Nós estamos falando de pessoas em que trabalham em órgãos públicos, na política, estamos falando de pessoas que muitas vezes são empresas, pessoas que comandam empresas, estamos falando de pessoas em que vivem, que consomem os produtos gerados por aquelas empresas e também existem pessoas em que trabalham para essas empresas. Então nós estamos falando de remuneração, nós estamos falando de salário. Então notem que tudo isso que eu estou apresentando para vocês, desde o cenário político, desde o cenário político, o cenário empresarial e também de pessoas, estamos falando de dinheiro, seja ele qualquer tipo de dinheiro. Aí eu começo a fazer uma pergunta para você, tá? O que é o dinheiro? Para que serve o dinheiro? Por que o dinheiro ele foi criado? O dinheiro nada mais é do que um objeto de metal ou um pedaço de papel pintado. Para que é o dinheiro? O dinheiro ele nada mais é do que um mecanismo de troca, troca de interesses. Você vai trocar o seu tempo como trabalhador, você vai trocar o seu tempo como pessoa na sociedade para você aí, de uma certa maneira, ter um salário. Você vai trocar um determinado produto em que você criou de uma determinada empresa, ou seja, eu estou trocando o produto por recursos financeiros. Por que serve o dinheiro? Ele é um mecanismo de troca. Então eu te dou algo e você me entrega algo. Ele então nada mais é do que um objeto de valor que foi criado para que tenhamos o funcionamento de todas as nossas atividades, tá certo? Então, o dinheiro nada mais é do que um mecanismo de troca. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala aqui sobre pontos em que muitas pessoas falham. Muitas pessoas falham. Imagina você trabalhador, hoje, quantas pessoas, ou melhor, vamos pensar na nossa realidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que não estão desempregadas? Quantas pessoas que nós conhecemos que têm um belo de um salário, e não sabem controlar as suas finanças? Porque aquelas pessoas, elas trocam o seu conhecimento por um determinado dinheiro, ele troca o seu conhecimento para o empresário por um determinado dinheiro, né? Então isso que a gente acaba tendo como um todo. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de pessoas e falamos sobre educação financeira. Hoje, o excesso de dinheiro, se você não souber administrar, pode ser um mal danado. Hoje, a falta de dinheiro pode te prejudicar, seja no ambiente da sua família, seja no ambiente do ciclo em que você convive, ou seja, tudo na vida devemos ter um equilíbrio. Seja um equilíbrio para a gente poder controlar aquilo que nós ganhamos com aquilo que nós gastamos. Hoje, independente do recurso em que você possui, independente do recurso em que você teve, se foi ao longo de uma vida, se você mal utilizar ele, você pode ter uns sérios problemas.
Hoje, se a gente souber planejar, se a gente sonhar, se a gente determinar sonhos de curto, médio, longo prazo, a gente consegue poder atingir. Tá? A gente tem tempo para poder atingir. Então, por que eu comecei a falar sobre política, empresa e pessoas? Porque tudo isso envolve dinheiro, envolve um mecanismo de troca de interesses que vão resultar em recursos financeiros. Bom, então quando a gente fala sobre educação financeira, hoje é natural nós termos pessoas próximas a nós em que estão com algum tipo de problema com alguma dívida, que não conseguem pagar o seu cartão de crédito há um bom tempo, paga o mínimo do seu cartão de crédito. Tem pessoas em que possuem uma vida confortavelmente financeira, em que controla aquilo que ela ganha e tem um sonho de conquistar aí o seu primeiro imóvel, comprar o seu automóvel, comprar uma casa de praia, comprar uma casa de campo, fazer a sua primeira viagem, você colocar o seu filho em uma faculdade, enfim. Tudo isso, concorda que tá dinheiro? A gente não falou que dinheiro é um mecanismo de troca? Então, o que o brasileiro tem que fazer? Tem que se planejar. Hoje, a população brasileira ela tem uma certa deficiência na parte de conhecimento. Hoje, a gente não pensa em investimento. Hoje, a gente tem uma cabeça em poupança, porque nós somos enraizados pelos nossos parentes mais antigos, pelos nossos avós, pelos nossos pais. E hoje não é a poupança em que vai te dar um sonho de uma casa própria. Não é a poupança em que vai fazer com que você se planeje financeiramente e atinja um determinado objetivo. Hoje, o dinheiro na mão de um ser humano, se souber administrar, se souber o valor em que o dinheiro ele é capaz de fazer, a gente consegue atingir os nossos sonhos, sejam eles quaisquer sonhos, tá certo? Então por isso que eu acho que é muito importante a gente definir sonhos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tentar definir que às vezes um sonho para mim pode ser uma viagem para o Nordeste com a minha família, que vai custar, um exemplo, tá? R$2.000. Então se passaram-se aí 2 anos e eu não consegui aqueles R$2.000. Eu vou fazer a viagem do mesmo jeito, mas eu vou utilizar um cartão de crédito, vou pagar parcelado, vou pagar a mínima fatura do cartão. Será que isso é uma maneira mais inteligente? Então hoje o brasileiro ele não consegue poupar para conquistar uma determinada riqueza. É isso que a gente começa a trabalhar, tá certo? Outro ponto, então, fora a educação financeira, eu estou falando de investimentos. Então, depois que você sabe o quanto você ganha, o quanto você gasta, se você souber ter uma vida equilibrada, souber dar valor no dinheiro, a gente vai falar sobre um outro assunto que vai ser investimentos. O que são os investimentos na realidade? Investimentos nada mais são do que oportunidades de você rentabilizar o seu capital. Aquilo em que você vê como uma oportunidade de atingir um determinado sonho. Então hoje a gente tem aí empresas em que investem aquele seu dinheiro para poder aumentar a sua produção, ter novos produtos ou aumentar a sua capacidade de produção para poder vender mais e ter mais recursos. Às vezes a empresa vai pegar e vai fazer um investimento numa parte de tecnologia, ou uma empresa vai fazer um investimento na educação para poder capacitar os seus funcionários. Então tem uma série de investimentos. Então isso é um caso da empresa. A gente tem o exemplo da política. O que seria um investimento na política? Investir na parte de infraestrutura, investir na parte de um saneamento básico. Hoje nós temos diversos municípios espalhados pelo Brasil e que tem um potencial muito grande de gerar riquezas e acabam sendo esquecidos, sejam pelo fato de ter corrupção, seja o fato pela ter uma má administração do governo, entre diversos fatores. Mas se a gente ter um investimento em determinadas áreas pela política, a gente pode gerar trabalhos, podemos atrair novos investidores, criar riquezas para um determinado local e a gente conseguir fazer investimentos. Ou também a gente pode falar em pessoas. Por que não eu fazer um investimento? Por que não você fazer um investimento? Porque quando eu me planejo para poder saber qual que é o valor do dinheiro na minha vida, eu não posso investi-lo. Hoje as pessoas querem investir, hoje as pessoas eles querem o santo graal, eles querem o dinheiro, aquele pote de ouro no final de um arco-íris, e não é assim que funciona. Se eu não consigo planejar o que o dinheiro ele faz na minha vida, eu não vou ganhar dinheiro fácil. O dinheiro ele foi feito para ser utilizado de maneira inteligente. Então, se hoje eu tenho um dinheiro, se hoje eu tenho um determinado dinheiro e sei a capacidade daquele dinheiro gerar novos dinheiro, por que eu não faço o dinheiro trabalhar para mim? Né? Não, mas eu vou deixar meu dinheiro trabalhando 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos? Não, você tá louco, eu vou viajar.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Hoje o dinheiro, se você tem uma educação financeira, se planejar, você consegue de uma certa maneira conseguir atingir os seus sonhos. Para eu poder conseguir atingir os meus sonhos, eu preciso saber o que é o potencial de crescimento do meu capital. Quando a gente fala de investimentos, a gente tem uma gama de produtos a serem destinados os nossos recursos para eles trabalharem para nós. Ou seja, resumindo, fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje nós temos diversos produtos dentro do mercado, tais como renda fixa, onde você investe o seu dinheiro, que vai te rentabilizar muito mais do que a poupança, você não vai correr risco nenhum, e aquele seu dinheiro você pode estabelecer prazos para serem resgatados. Um exemplo, eu tenho um sonho de viajar daqui a 2 anos, eu tenho um sonho de pagar a faculdade do meu filho daqui a 5 anos, eu tenho um sonho de fazer uma viagem para o exterior daqui a tanto tempo, eu tenho um sonho de comprar uma casa própria daqui a X anos. Por que eu não uso essa minha vontade de ter as coisas, a minha parte de sonho, a minha parte de planejamento financeiro para conquistar um sonho? Mas será que é simplesmente eu colocar o dinheiro debaixo do colchão que eu vou comprar uma casa própria? Não. Se eu souber reaplicar esse dinheiro e souber investir esse dinheiro, o retorno financeiro num prazo curto, médio e longo pode ser muito alto. O seu dinheiro ele pode crescer de maneira exponencial. E a hora que você menos esperar, você vai ter um dinheiro para você se bancar durante anos para sua aposentadoria. Hoje, qual que é a mentalidade das pessoas? A mentalidade das pessoas é você ter um trabalho digno, é você fazer uma faculdade, entrar numa boa empresa, ter o seu salário e você começar a crescer. E aí você vai ter a sua família, ter um carro, ter uma casa e eu vou contribuir com o INSS. Você acha que hoje o INSS vai dar conta das suas despesas? Pensa hoje. Qual que é o seu padrão de vida? O quanto você contribui? Você imagina que daqui, um exemplo, tá? Daqui a 10 anos, quando você se aposentar e você tiver uma família, esse mesmo dinheiro que você tem, ele vai ser capaz de sustentar você e a sua família? Eu aposto que não, tá? Só o dinheiro, dependendo do governo, eu aposto que não. E hoje as pessoas não pensam nisso. Elas não pensam na capacidade do dinheiro de ser gerado no médio prazo, no longo prazo, e o que o dinheiro é capaz de fazer na sua vida, na minha vida e na vida de uma população, tá certo? Então, saber para onde destinar. Ah, tem outros tipos de investimentos que são... Então, em renda fixa, que você não possui risco nenhum, e em renda variável. O que significa renda variável? Renda variável nada mais é do que investimento em que você faz em alguns produtos financeiros em que eles podem sofrer oscilações. Ou seja, você pode ter aí o seu capital num determinado período, ele subir ou cair. Ou seja, você pode correr riscos. Quanto maiores os riscos que eu corro, maiores as possibilidades de retornos que eu tenho e de poder alcançar ali o meu sonho com uma maneira um pouco mais rápida. Porém, eu tenho que saber investir no mercado financeiro, eu tenho que saber investir o meu dinheiro de maneira inteligente. Equilíbrio entre renda fixa e renda variável. Quais são os meus planos? Quais são os meus sonhos? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar? O investimento vai ajudar você o quê? Atingir os seus sonhos. Cuide do seu dinheiro. O investimento vai poder... Você vai cuidar do seu dinheiro, o investimento vai fazer você alcançar os seus sonhos. E por último, a gente tem aqui Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente para você investir o seu dinheiro, para você potencializar o seu capital. Quando eu falo de investir o seu dinheiro e potencializar o seu capital, eu estou falando de empresas irem buscar recursos no mercado financeiro, eu estou falando de pessoas poderem adotar a Bolsa de Valores como oportunidades de profissão para você investir o seu dinheiro, demandar tempo, ou estou falando da Bolsa de Valores para você demandar parte do seu tempo ou para conhecer pessoas em que trabalham e que vão poder te proporcionar aí assuntos em que venha fazer o seu dinheiro aumentar cada vez mais. Ou seja, a Bolsa de Valores ela vai potencializar aí os seus sonhos. Bom, então, basicamente isso, qual que é a estrutura desse programa? Eu falar para vocês sobre a educação financeira, sobre investimentos e bolsa de valores. Todas as semanas eu vou trazer um assunto novo, eu vou trazer um conteúdo diferente, eu vou ter entrevistas com profissionais, vai ter aqui com vocês economistas de mercado renomados, pessoas que trabalham na política, pessoas da mesa de operações, profissionais de investimento, enfim, vai ter diversas pessoas aqui para a gente poder destroçar
todos esses assuntos aí que nós falamos, sobre política, economia, pessoas, empresas e tudo mais. Então ficou claro para você o que o dinheiro ele é capaz de fazer? O dinheiro ele está envolvido para todo mundo. Hoje todo mundo tem acesso ao dinheiro. Eu como pessoa, você como dependente ou você como trabalhador, empresas têm acesso a dinheiro. Hoje o governo tem acesso a dinheiro. Mas aí, pessoal, uma dica, tá? O dinheiro mal utilizado, ele pode ser um grande problema. Nós tivemos aí recentemente várias coisas que surgiram na nossa vida, tá? Como um principal delas, a gente tem hoje mais de 12 milhões de desempregados pela má utilização do dinheiro. Né? Então, se você utilizar o dinheiro de maneira errada ou de maneiras equivocadas, isso pode trazer um problema muito sério para a sua vida, para a vida das pessoas que estão à sua volta, não hoje, mas para o resto da sua vida ou por um grande período na sua vida. Então é por isso que eu convido a vocês ficarem ligados aqui, que a gente sempre vai falar sobre educação financeira, investimentos e bolsa de valores. Gostaria de convidá-los aqui também a conhecerem a minha rede social, tá? As minhas redes sociais, tá? Eu tenho aqui o Facebook e YouTube, em que vocês terão lá facilidade para encontrar Danilo Zanini. Bom, voltando aqui, que eu falei no começo do programa que ia ser uma novidade, tá certo, pessoal? Uma das coisas em que eu mais preservo na minha vida, que eu tive a oportunidade de passar por isso, desde quando eu cheguei em São Paulo, que foi a virada de chave na minha vida, eu preservo muito por conhecimento. Tá certo? Eu preservo muito por conhecimento e é um lema que eu uso e vou levar pro resto da minha vida. Conhecimento a mais nunca é demais. Então esse programa se chama Primeiros Passos. Toda semana eu vou dar algo novo para você que está me acompanhando, para você que se interagir comigo nas minhas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Eu tenho hoje um produto que está sendo divulgado aí pela Infomoney, que é um curso que se chama Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Eu vou entregar para você no próximo programa, eu vou dar 2 cursos desses totalmente gratuitos para as pessoas que se interagirem comigo. Mandem as suas dúvidas nas redes sociais para mim. Danilo, vamos falar um pouco mais sobre determinados assuntos? Questionem, critiquem, vamos trocar conhecimento, vamos trocar experiências, que eu acho que isso é o mais importante e isso vem agregar no nosso crescimento, no meu crescimento e no seu crescimento. Então, para as pessoas que me mandarem aí, hashtag Primeiros Passos em qualquer rede social minha, seja aí no meu Facebook, seja aí no meu YouTube, vocês poderão ter acesso a esses 2 cursos que eu vou entregar no próximo programa. Fica aqui o meu convite, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, esse vídeo vai ser divulgado, está sendo passado, né? Se você está assistindo ao vivo, vai ser divulgado no YouTube e também no meu canal do YouTube e também no Facebook. Se você está assistindo a gravação, comente aí, vamos trocar experiências juntos e foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo tempo da sua vida que você se dedicou para me assistir nesse programa. Fica o meu convite para você aqui na próxima quinta-feira a partir das 3 horas da tarde. Compartilhem aí os meus vídeos, marquem os seus amigos nos comentários e vamos todo mundo adquirir conhecimento. Porque os nossos sonhos só dependem da gente. Não vamos culpar o governo, não vamos culpar as circunstâncias da vida. Vamos se mover, vamos adquirir conhecimentos e saber se planejar para poder adquirir os nossos sonhos. Foi um prazer muito grande ter você aqui comigo nesses minutos. Um grande abraço e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!